Como acontecerá o arrebatamento da igreja? Bem-vindos a Relatos Bíblicos. Chegou a hora de falarmos sobre um dos temas mais controversos da Bíblia atualmente, o arrebatamento da igreja. Haverá um arrebatamento físico da igreja? Quem será arrebatado? Por que a igreja será arrebatada? Por quanto tempo isso vai durar? O que vai acontecer no mundo durante esse tempo? Em que parte da história isso acontecerá? Vamos ver o que a Bíblia nos revela a respeito. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, está escrito: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nos últimos anos, dentro da própria igreja, surgiram várias doutrinas enganosas, doutrinas de Satanás que tentam negar que realmente haverá um arrebatamento da igreja, onde muitos dos crentes desaparecerão da terra. O mundo entrará em confusão, se perguntando o que aconteceu com a igreja de Cristo e para onde foram todas essas pessoas. De acordo com o texto que lemos anteriormente, está bem claro que sim, haverá um arrebatamento. Isso é uma verdade bíblica. E eu sei que muitos comentarão neste vídeo que estamos enganando as pessoas ou que estamos distorcendo ou mal interpretando as Sagradas Escrituras. Mas o arrebatamento da igreja é uma realidade e precisamos esclarecer alguns aspectos sobre esse tema. A primeira coisa que devemos esclarecer é que o arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. Muitos relacionam o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo, afirmando que são o mesmo evento. Porém, segundo o que nos ensina a Bíblia, esses são dois temas distintos que vamos tratar em vídeos diferentes. No arrebatamento da igreja, Cristo não se revelará ao mundo. Em vez disso, a igreja será arrebatada para se encontrar com ele nos ares, como acabamos de ler no texto anterior. Já na segunda vinda, Cristo se revelará ao mundo, e todo olho o verá, como diz a Sagrada Escritura. Como acontecerá o arrebatamento? A Bíblia menciona vários acontecimentos sobrenaturais que ocorrerão alguns segundos antes de sermos arrebatados. Primeiramente, em 2 Tessalonicenses 4, verso 13 a 16, diz: Não queremos, irmãos, que ignoreis acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que dormiram nele. Por isso, vos declaramos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram. Porque o próprio Senhor, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. João 5, verso 28 e 29. Não se maravilhem, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, mas os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Daniel 12 diz que muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão perpétua. A ressurreição dos crentes é a base da fé no cristianismo, pois nossa fé não se baseia apenas no fato de que Jesus morreu por nós, mas que, assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também seremos ressuscitados para a vida eterna. O segundo acontecimento é a transformação do nosso corpo. Os mortos ressuscitarão com um corpo transformado, assim como aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento. 1 Coríntios 15, verso 35 a 55. Mas dirá alguém: Como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não recebe vida, a menos que morra primeiro. E o que você semeia não é o corpo que há de sair, mas sim o grão nu, seja de trigo ou de outro grão. Mas Deus dá o corpo como quis, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a das bestas, outra é a dos peixes e outra é a das aves. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres.
Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, pois uma estrela difere da outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Se é semeada em corrupção, ressuscitará em incorruptibilidade. Se é semeada em desonra, ressuscitará em glória. Se é semeada em fraqueza, ressuscitará em poder. Se é semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas o espiritual não é o primeiro, e sim o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Como é o terreno, assim também são os terrenos, e como é o celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo a vocês, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis aqui, digo-lhes um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, na última trombeta, pois tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso corruptível se vista de incorruptibilidade, e isso mortal se vista de imortalidade. E quando isso corruptível se houver vestido de incorruptibilidade e isso mortal se houver vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Muitos cometem o erro de acreditar que nossa alma é a que herdará o reino de Deus e que, ao morrer, vamos ao céu e voltaremos com Jesus. Mas o que a Bíblia diz é que seremos transformados, receberemos um novo corpo imortal, como o que foi dado a Cristo quando ressuscitou. O novo corpo de Cristo não se submete às leis físicas deste mundo. Ele podia aparecer e desaparecer para seus discípulos, mesmo com as portas fechadas, porque ressuscitou em glória, tanto que seus discípulos, em algumas ocasiões, não o reconheciam. Assim também nós seremos transformados. Acontecerá num instante e então seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Então nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quem serão arrebatados? Mateus 24, dos versos 40 ao 42. Então estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Segundo este texto, nem todos serão arrebatados. O fato de acreditar em tudo isso, ou de frequentar uma igreja, não significa que você será salvo. Trata-se de levar uma vida íntegra diante de Deus, obedecer a seus mandamentos, nascer do Espírito e permitir que Deus, através de seu Espírito, transforme seu interior. O arrebatamento da igreja é o início do estabelecimento do reino de Deus. A seguir, vou dar uma lista de quem não entrará nesse reino. Gálatas 5, do verso 19 ao 21, e manifestas as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundície, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, iras, contendas, divisões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos adverti, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É por isso que Cristo fala sobre a necessidade de estar preparados, vigiando e orando, para não entrar em tentação, pois não herdaremos o reino dos céus se praticarmos essas coisas. Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está disposto, mas a carne é fraca. Por que a igreja será arrebatada deste mundo? A Bíblia menciona duas razões. A principal delas é para celebrar um dos eventos mais importantes mencionados na Bíblia. As bodas do Cordeiro será uma festa solene onde Cristo se unirá à sua igreja para sempre.
Apocalipse 19, do verso 7 ao 9, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e sua esposa se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, pois o linho fino são as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. As bodas do Cordeiro simbolizam a união eterna entre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e sua igreja, que é representada como sua noiva. Este evento marca a culminação da redenção de Cristo e a consumação do reino de Deus. Em termos simbólicos, as bodas do Cordeiro representam a vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte e a celebração da relação perfeita e eterna entre Cristo e os crentes. É uma imagem poderosa da fidelidade e do amor de Deus para com seu povo. A segunda razão pela qual a igreja será arrebatada é para ser livrada dos juízos de Deus, que cairão sobre os habitantes da terra em um período conhecido como a Grande Tribulação. Este será o período de governo do Anticristo. As coisas que acontecerão nesse período descreveremos no próximo vídeo. Por quanto tempo a igreja estará no céu? A duração da permanência da igreja no céu após o arrebatamento é um tema de interpretação teológica e pode variar conforme diferentes doutrinas cristãs, mas a interpretação com mais fundamento é que a igreja permanecerá no céu durante o período da Grande Tribulação, que é descrito como um tempo de 7 anos. Após esse período, Cristo retornará com sua igreja para reinar na terra durante 1000 anos, conhecido como o milênio. O que acontecerá no mundo durante esse tempo? O mundo será um caos total, com grandes cataclismos. O sol e a lua se escurecerão. O anticristo perseguirá todos que não tiverem sua marca, os 666, e os obrigará a se marcar. Serão executados os juízos dos 7 selos e as 7 pragas enviadas por Deus à terra. A Bíblia menciona que será um tempo de angústia, como nunca antes aconteceu e nunca mais acontecerá. Em que parte da história isso acontecerá? A Bíblia é bem clara ao dizer que o dia e a hora só Deus sabe, mas nos dá sinais que indicam que o fim está próximo. Em Mateus 24, do verso 32 ao 36, está escrito: da figueira aprendei a parábola, quando já sua rama está tenra e brotam as folhas, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando vedes todas essas coisas, sabeis que está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, senão somente meu Pai. O arrebatamento da igreja será um evento único, e anelar a vinda do Senhor deve ser a esperança de todo crente. O propósito deste vídeo não é causar terror, mas nos encorajar a levar uma vida reta diante de Deus, porque nos esperam grandes recompensas no reino dos céus. Nos aguarda uma vida nova, onde seremos consolados por Deus e teremos descanso de nosso trabalho aqui na terra. Então, eu te animo a perseverar na fé, sabendo que estamos vivendo os últimos tempos e que a vinda do nosso Senhor nunca esteve tão próxima. Deus te abençoe.